Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, Escola de Cursos Profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral. Cursos presenciais, online. Estamos aqui hoje para falar sobre o regulador de pressão, né? Componente importantíssimo do sistema de injeção eletrônica, que estando ele defeituoso pode ocorrer o alto consumo de combustível da sua motocicleta. Em 90% dos casos é ele, certo? Porque o próprio nome já diz, regulador de pressão de bomba de combustível, né? O regulador, né? Regulador de pressão, o regulador de pressão, vou mostrar aqui para vocês. Um instante, pessoal. Essa pecinha preta, tá aí, essa pretinha, né? Parece um T, certo? Então, como essa peça funciona? As bombas de combustíveis, elas geram, a depender, até 120 psi de pressão, certo? Moto flex. Motos que não são flex, a média de 90 psi de pressão, certo? E às vezes a moto de injeção eletrônica está tendo um alto consumo. Em 90% dos casos é o regulador de pressão. Lembrando, pessoal, que toda a nossa apostila é a média de 220 páginas, toda em colorido, certo? Vai todo o curso completo, do básico, médio ao avançado, para motos de 1 até 4 cilindros, toda em colorido, explicando aqui o que é o componente, como funciona, como testar e qual tipo de ferramenta utilizar para verificar o teste. Óbvio que adquirindo o curso online, ele vai junto com o certificado, presencial, vai junto à apostila, ou você pode adquirir ela de forma separada. Enviamos pelos correios para qualquer lugar do Brasil, certo? E adquirindo, seja ferramenta ou curso, nós ofertamos gratuitamente para vocês assistência técnica permanente pós a compra. Seja compra de ferramenta, de curso, certo? Você pode nos contratar, levar a nossa escola até a sua cidade, o nosso curso até você. Eu quero um curso só para mim, a gente vai onde você quiser, tá bom? Então, olha só. No vídeo anterior eu falei sobre bomba de combustível. A bomba de combustível, ela gera uma determinada pressão. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Ela gera uma determinada pressão. Perdão, tá? E o regulador de pressão, o próprio nome já fala, ele regula o combustível que sai da bomba e que vai lá para o bico injetor. Então ele regula para passar somente aquela medida adequada, né? A gente verifica como está o regulador de pressão através do relógio que verifica a pressão da bomba. É a mesma ferramenta, né? Então, o que acontece é quando esse relógio, quando esse regulador de pressão está defeituoso, tende a liberar uma quantidade maior, na grande maioria. E por isso que tem muita moto de injeção eletrônica que tem um alto consumo. Então, é por isso que há necessidade de você ter o conhecimento técnico, a teoria, né? Entender sobre o funcionamento do aparelho e ter a ferramenta para o teste. Porque quando esse aparelho quando essa moto chega lá com tal sintoma, você já vai ter noção do que possa ser. Se a moto está com alto consumo, quais os componentes responsáveis por o alto consumo desta motocicleta? Aí o bico injetor e o regulador de pressão é um deles. Na grande maioria é eles dois. Mas o regulador de pressão, na sua grande maioria. Certo? Então, o que acontece? O regulador de pressão, ele tem que gerar, ele tem um valor exato que ele tem que liberar. E tem a maneira adequada de testar o regulador de pressão. E para verificar o teste do regulador de pressão, primeiro a bomba tem que estar em perfeito estado.
Se a bomba tiver defeituosa, não consegue verificar de maneira adequada o regulador de pressão, porque ele depende que a bomba esteja em alta para poder funcionar também ele em alta. Então, primeiro verifica o teste da bomba, depois o regulador de pressão. Certo? Então, essa é a responsabilidade do regulador de pressão, vai regular a quantidade de combustível que vai seguir sentido o bico injetor. Certo? Essa peça eu só recomendo que seja reposta à original, se for possível na sua cidade. Comprei uma nova, faça todo o teste. Faça todo o teste. Ela nova pode vir defeituosa, já vi muitos casos, bomba vir defeituosa, o regulador de pressão, que é essa peça, o refil da bomba repus e continuou com o mesmo defeito, tem que passar o relógio. Tem que verificar a pressão da bomba com o relógio. Certo? Então, só uma correção, pessoal. O vídeo anterior, que é o da bomba de combustível, eu esqueci de falar um detalhe sobre a bomba de combustível, mas vou corrigir e falar nesse. Certo? A bomba de combustível, ela existe um defeito chamado estanqueidade. O que é a estanqueidade? Dentro da bomba existe o refil da bomba de combustível. E às vezes é feita a reposição dele para não trocar a bomba completa, a carcaça. E o que acontece? A bomba dá pressão e cai. Você instala o relógio, verifica, ela dá a pressão e a pressão volta. Então, na grande maioria, os o-rings de vedação lá do refil da bomba, quem faz a reposição sabe o que eu estou falando, ou a válvula da bomba. Assim como uma câmara de ar tem uma válvula para o ar da câmara de ar não sair, só entrar, da mesma forma tem um refil da bomba de combustível. Ele tem uma válvula que o combustível só sai e não retorna. Porque a bomba solta aquela pressão, a pressão do combustível, o combustível sobre pressão fica entre a bomba e o bico. Fica ali. Aquele combustível sob pressão só sai para a câmara de combustão aqui no bico quando você aciona a partida. Ligou a moto, ela injeta, por isso que você ouve um barulho, né? Pronto, aquele barulho é a bomba injetando pressão sobre o combustível sob pressão até o bico. Fica ali sob pressão. O bico segura aqui, digamos que aqui é o bico, que é a bomba. No meio tem um regulador de pressão. Quando você aciona a partida, o bico libera lá dentro da câmara de combustível, da câmara de combustão, o combustível. Certo? Aí nesse intervalo de tempo, enquanto você não aciona a partida, se o refil da bomba de combustível, os o-rings dele não tiver vedado, ou a válvula tiver defeituosa, você acionou, ela faz... Chega aqui o combustível sob pressão, está defeituoso, o combustível volta para o tanque. Esse fenômeno chama-se estanqueidade. Sobre bomba de combustível, assista o vídeo anterior, na sequência aí no canal você vai ver, e depois assista esse. Certo? Sobre o sistema de alimentação da motocicleta, você deve assistir o primeiro vídeo sobre bomba de combustível, o segundo sobre regulador de pressão, que é esse, e o terceiro sobre o bico injetor. Esses três componentes são os responsáveis pela alimentação do motor, certo? Então, esse é o segundo vídeo, que é sobre o regulador de pressão. Então, a bomba, ela libera até 120 PSI de pressão, a depender da moto flex, etc. E o regulador libera uma porcentagem bem menor. O regulador de pressão, ele só libera a quantidade adequada. Quando ele fica defeituoso, ele não segura, libera mais, chega uma quantidade maior no bico e provoca a queima ou defeito do bico. Porque ele pode queimar e não funcionar, e pode ficar defeituoso e continuar funcionando. Quando ele fica defeituoso, ele tende a liberar muito combustível ou não liberar. Pode acontecer os dois extremos, certo? Vou chegar no bico já já. O bico tem um código de falha quando ele vem a queimar totalmente, né? Então o objetivo do regulador de pressão é esse. Pode acontecer dele ficar defeituoso e liberar menos combustível.
Aí a moto fica com dificuldade na partida, necessidade de combustível, a moto tem dificuldade na partida. Nem sempre dificuldade na partida é o regulador de pressão, certo? Então fica aí o complemento do vídeo sobre bomba de combustível, o complemento. Então tem que assistir lá esse e o próximo sobre o bico injetor. Eu vou explicar também o funcionamento do bico, como verificar o teste. Para verificar o teste do regulador de pressão, nós temos no curso online ou no presencial ou adquirindo a apostila, mostrando tudo como funciona, certo? Nos vídeos aulas do curso online, você vai ver na prática eu verificando. Adquirindo sua apostila também, a gente está adicionando o grupo de assistência. Se você teve uma dificuldade, por exemplo, lá eu vou estar tirando todas as tuas dúvidas e te ajudando. Essa assistência é permanentemente, certo? Querendo também, você pode pagar uma taxa, entrar no grupo de assistência, que ela é permanente por toda a vida. Na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos, temos o Instagram, temos o Facebook, temos o YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional R.CC. Tá bom? A palavra CC, S-E-S-S-E. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês na capa, né? Aqui, ó. Palavra CC, tá bom? Então fica aí para vocês pesquisar e tirar qualquer tipo de dúvida junto conosco, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.